O Renato acabou de perguntar aqui no Instagram: o que está atuando com boa eficiência em oídio este ano? Renato, cara, fiquei com dúvida, mas eu vou responder imaginando que você está falando para a gente de oídio de inverno, oídio de trigo ou de cevada, enfim. Não consigo fechar isso aqui, 10-0. O que acontece? Falando de manejo químico de oídio. Então, gente, antes de falar de produto, eu vou dar uma dica para vocês de produto. Mas eu vou passar para vocês uma experiência prática, mais uma história. A gente vai ficando velho e vai virando contador de histórias. Algo que eu aprendi, ninguém me ensinou a fazer isso literalmente. Quando eu saí para virar consultor, no mesmo ano, me formei em agrônomo, no mesmo ano virei consultor e já iniciei o mestrado na época. Aí eu lembro que eu tinha conduzido naquela safra ensaios de fungicidas. Nesses ensaios de fungicidas, eu trabalhei com fungicida em casa de vegetação, para controle do oídio, exatamente o que o Renato perguntou, no preventivo e no curativo. Eu fiz naquele mesmo ano um campo de fungicidas num toruque em Lages, Santa Catarina, que acabou dando mais manchas foliares. Toruque é um material que não é muito de oídio. E fiz naquele ano um ensaio em muitos capões, na Sementes com Vigor, com marfim. Marfim é um trigo branqueador. Não vou dizer que ninguém mais planta, mas eu nunca mais vi. Faz anos que não vejo uma lavoura de marfim. Provavelmente saiu do mercado esse genótipo, que ele é extremamente sensível ao oídio. E nesse campo que nós conduzimos, nós verificamos alguns fungicidas potentes. Inclusive, esse foi um ano, assim, só entre nós, isso faz mais de uma década atrás, foi o ano que, naquele ensaio, a morfolina, o fempropimorf, que na época chamava-se Corbel e hoje chama-se Versátilis da base, foi um ano onde a morfolina não foi o melhor produto para controle de oídio do trigo. E nós usamos 750 ml, se não me falha a memória, 700 ou 750 ml por hectare, que é uma dose altíssima para se falar em inverno, que é a dose que deveria ser usada, apesar que, mais uma ressalva, você pode acabar ocasionando uma fito na tua lavoura, pode queimar, ele é muito forte, principalmente se você vier de sequenciais com triazóis fortes, a estilo Propico, ou a estilo Tebuco, ou a Difeno, que tu fez anteriormente, faz um fempropimorf, faz a morfolina, faz o Versátilis atualmente, você pode causar uma fito nessas doses que eu estou dizendo, nesse sequencial. Mas antes de continuar o assunto, que eu sei que vai ser relevante demais para vocês aí no dia a dia, no José que responde no Instagram, no José, inventador não, pelo amor de Deus, mas contador de histórias e das nossas experiências dos últimos anos como consultor, tá aqui, tá acompanhando, quero um feedback teu. Coloca aqui, faz um comentário, olha, esse assunto é relevante, quero saber de outro assunto. Não, olha, eu nem planto trigo, eu sou aqui da região mais quente, eu quero saber de soja, quero saber de milho, quero saber de feijão. Faz um questionamento. Teu questionamento me faz pensar, me faz recordar e faz volta e meia eu estudar. E estudando eu acabo aprendendo. É por isso que eu continuo até hoje repassando informações, mesmo não sendo mais professor de graduação e nem diretamente de pós, hoje é somente como professor colaborador de algumas universidades, eu continuo repassando informação porque o teu questionamento me faz pensar, e fazendo eu pensar eu acabo evoluindo, eu acabo aprendendo, preciso estudar. Dito isso, segue o José também, óbvio. Vamos lá. Quando nós fazemos esse posicionamento, e eu falei para vocês da morfolina que aquele ano não foi o melhor produto, nós percebemos que, eventualmente, alguns triazóis em mistura com istobilurina ou mistura tripla, você acaba indo bem. Bah, José, você está complicando a minha cabeça, fala nome. Cara, lá atrás, eu via aplicações onde tebuconazol entregou relativamente bem. Tebuco de um nativo, por exemplo. Atrás que eu digo é anos atrás, tá? Anos atrás a gente via que entregou bem. Hoje eu acho um produto fraco, considero realmente fraco pensando em oídio. Até mesmo tem o Evaldo, que é cliente nosso no Paraná, mais na região um pouco mais quente, mais pro lado da Argentina. Ele, hoje que eu digo 2025, eu vou postar em 2025 esse vídeo, ele tem um relato interessante desse ano, que ele fez uma aplicação, ele é nosso cliente do aplicativo, então ele conversa comigo toda segunda e quinta-feira. Eu estava vindo do Congresso Brasileiro de Soja esses dias, ele começou a fazer algumas indagações no nosso grupo, eu estava vindo, era uma sexta-feira, comecei a olhar, abri o sistema durante a viagem, comecei a olhar, opa, ele tinha feito uma aplicação de nativo,
Lá é Alqueire, não lembro mais as doses que trabalhou. Eu teria que abrir aqui o celular e olhar, o tablet e olhar. Ou o celular está gravando esse vídeo para vocês, mas eu lembro que era nativo, era um Propico e era de Fere. Ele fez essa mistura tripla e estava lá, ó, meu trigo aqui é calibre e está sobrando muito oídio. Ou seja, aquilo que eu estou dizendo para vocês, nativo foi, e não é mais tudo aquilo quando você tem um problema de oídio. Mas naquele ano foi bem. E de lá para cá, o que eu tenho falado para vocês que eu tenho praticado e visto que é um manejo inteligente e que nunca ninguém me ensinou? Olha só, como nós trabalhamos com pesquisa, nós verificamos que existe uma flutuação ano após ano em relação à eficiência dos produtos. Você já viu, por exemplo, que foi 2015 ou 2016, por aí, saiu uma publicação da Embrapa, do consórcio Rede, mostrando a eficiência de carboxamida, e na época era benzovindiflupir, era aquela carboxamida do Elatos. E a eficiência do Fox, o proteoconazol, não tinha o Bixafen, não tinha o Impirfluxan, era só Fox na época, Fox com Triflox, né? Fox com trifloxestrobina. Você lembra que tinha uma publicação mostrando assim, olha, regiões do Brasil onde a benzovindiflupir, o Elatos, foi melhor ou foi pior. Regiões do Brasil onde o proteoconazol foi melhor ou foi pior. E isso, eventualmente, não se repete ao longo das safras? Por que não se repete? Existe uma flutuação, uma diferença de eficiência de regiões, e não necessariamente uma região onde o Fox foi bem, ele vai bem no ano que vem. Onde o Elatos foi bem, ele vai bem no ano que vem. Você vê variação, não vê uma estabilidade. Isso ocorre porque quando nós falamos de organismos que são disseminados a longa distância, no caso oídio, no caso ferrugem, e aí eu vou voltar uma hora para o teu oídio, Renato, que tu fez esse questionamento, que são disseminados a longa distância, esses organismos, nós temos que levar em consideração efeitos regionais e efeitos edafoclimáticos, de ambiente, de clima e tudo mais. Por que isso? Porque vamos fazer assim, ó. O Rio Grande Amado, vocês não têm visto uma grande flutuação de ambiente de uma safra para outra? Tem safras extremamente quentes, safras mais frias, safras onde é mais chuvoso, safra onde perde-se por seca. Esse ambiente ele faz uma seleção direta, uma seleção direcional, uma pressão de seleção sobre os organismos. Então, não necessariamente aquele fungo que causa oídio, aquele fungo que causa ferrugem é o mesmo safra após safra. Falando em gênero e espécie é o mesmo, mas existe uma forma especialis, uma raça, uma variação entre aquele organismo que pode fazer com que a frequência daquela raça seja diferente de uma safra para outra. Por isso que às vezes um fungicida vai muito bem, você chega assim e vê um dado, o José vai lá, você é cliente nosso de um curso, do aplicativo, ou de alguma situação nossa, de uma palestra, enfim, onde eu vou lá e mostro, olha, esse produto foi muito bem aqui. E você olha assim, esse cara tá louco, eu fiz isso na minha lavoura e não funcionou. Ou o inverso, você faz um produto que funcionou e para mim não deu bom. Significa o quê? Que você está errado ou está mentindo, ou eu estou errado ou estou mentindo? Não, significa que existe regionalidades, existem diferenças entre organismos, nós chamamos isso de isolado. Quer ver, falando de isolado, mais um pouco de relevância para depois chegar na recomendação prática para vocês? Nós estamos conduzindo ensaios de laboratório para controle de cercóspora, fungo predominante nessa safra aqui no sul do país, encontrado em sementes de soja, cercóspora. Vamos falar assim, o grupo de cercóspora, porque não é essa kikuchi especificamente, existem várias espécies possíveis além de ser cercóspora. Beleza. Nós testamos algumas sementes oriundas aqui de muitos capões. Tem fungicida que foi muito mal, mas muito mal, ineficiência total, zero controle. Eu estou recomendando aquele fungicida para os produtores? É óbvio que não, eu tenho ressalva, eu tenho receio. Mas eu posso afirmar que aquele fungicida não está controlando lá em lugar nenhum? Não posso. Tanto não posso que no Congresso Brasileiro de Soja me chamou a atenção, um dos resultados mostrava justamente o fungicida que eu vi que no tratamento de semente estava muito ruim, lá para ele estava muito bom. E era uma instituição que, do meu ponto de vista, é para ser confiável. Então quer dizer o quê? Que existe regionalismo e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com aquele isolado, com aquele resultado. Teoricamente, quanto mais isolados nós estamos testando, quanto mais campos experimentais alguém tiver, aí a perna, melhor. Tá, vamos à vaca fria e vamos à recomendação.
Mas, mais uma vez, eu te peço, coloca teus comentários. Chegou até aqui, segue o José no nosso Instagram, josedealencar.jr. Lá você pode conversar mais facilmente comigo, fazer alguns questionamentos por lá, onde eu coloco o nosso dia a dia de empresa de aplicativo agrícola, de laboratório de sementes e fitopatologia, da nossa consultoria, dos nossos cursos, enfim, da nossa parte de agrônomo de campo ou produtor rural. Vou fazer pergunta por lá, josedealencar.jr no Instagram, que continua sendo o principal canal que eu veiculo informação. Tu pode questionar aqui no YouTube, segue, né? Segue o José, porque aqui cada vez que eu fizer um vídeo tu acaba recebendo. E aí, José, quais são os produtos? O Renato quer saber, tu conversou muito, trouxe muito conteúdo, mas o Renato precisa saber que produto tu recomenda? N produtos. Hoje, tetraconazol, seja do Iminente, seja do Iaba, tem mais produtos vindo para o mercado, inclusive não posso falar, mas recebi essa semana um tetraconazol que está em RET ainda para teste do pessoal aí, que certamente irá bem, ou então um Domark Excel da Cipcaniquino. Produto interessante para manejo de oídio, tá, Renato? Só ele não. Morfolina, tu falou que deu pau há 10 anos atrás, não é que deu pau, foi mais fraco que outras misturas. Continua sendo usado no manejo, com toda certeza pode ser usado no manejo de rotação de culturas. Mas é interessante que lá atrás, nesse nosso trabalho que nós publicamos, até tinha uma parte da estatística que eu não sabia fazer, o professor Otávio Ayala Fiorentin, meu amigo, professor, estudou comigo e hoje é professor da UNOESC em Santa Catarina, rodou as estatísticas para nós verificamos que muitas vezes um triazol de feno, não falei para vocês, mas um triazol com uma estrobilurina bem posicionado pode entregar resultado similar à morfolina, que é amplamente divulgada como um excelente oidicida, e foi, e é, ainda é. Os trabalhos que mostraram a morfolina são de, se eu não me engano, a pesquisa de 99, 26 anos atrás, conduzida em Passo Fundo pelo professor Ricardo Treze Casa e Erlei Melo Reis. E de lá para cá, o pessoal ficou com isso na cabeça, olha, excelente oidicida. Porém, esses dias perguntaram para mim, José, você não vai fazer eventos essa entre safra? Sim, nós vamos fazer, já estamos até com datas definidas. Inclusive com a equipe de filmagem confirmada. Alguns eventos que teremos nessa entre safra. Se tu está na região, provavelmente será em Erechim presencial, provavelmente será em Cruz Alta presencial, mas o presencial estamos definindo. Mas se você não pode participar, os eventos serão transmitidos também de forma online, de forma remota. Eventos de controle químico, soja, fundamentos em doenças, porém com uma modificação, vai ser fundamentos em controle químico de doenças, perfeito, milho e pragas. Ou seja, muita informação vindo, nós vamos continuar acompanhando lavouras e essas informações das lavouras, dos campos experimentais, podem chegar até você de forma remota. Participe. Vamos lá. Triazóis com estrobilurina, que nós rodamos volta e meia nos nossos ensaios, dependendo de quais, você consegue fazer um manejo interessante de oídio, desde que você consiga fazer o time da aplicação correto. Nosso ensaio de casa de vegetação, que fala de preventivo e curativo, mostra isso claramente. Quando você erra o time da aplicação, você verifica que o controle despenca, vai lá embaixo. Mas existem produtos, tá? Você queria saber isso, Renato, de produtos? Basicamente, esses que eu falei são potentes. Quando você fala de um nativo, de um Helmster, de um Azibut, de um Tebuco-A, de um Tebuco-T, desses produtos todos à base de tebuconazol, eles terão sim sua eficiência sobre o oídio, mas eu diria que hoje eles não estão no topo. Se você entrar com eles, entra com mistura. Eu não falei do epoxiconazol, eu já testei Shake, já testei Abacus, já entregaram mais, me parece isso, que para o oídio eles já entregaram mais do que estão entregando, porém eu continuo trabalhando com eles. Normalmente dá uma variação de dose ou de momento, para não colocar numa situação de fogo, obviamente, e daí eventualmente entra o tal do reforço. Ah, olha, estou vendo um pouco mais de oídio, é um material mais sensível, é um calibre, é um talismã, é um madrepérola, é um noble, é um trigo branqueador, é um audaz que está sendo mais plantado mais uma vez. Eu olhei no FitoApp esses dias, o Audaz novamente é o mais plantado. Aqui pelo aplicativo eu consigo abrir o sistema e verificar quais são os cultivares mais plantados. Não sou eu, tá? Todo mundo que tem um aplicativo consegue fazer isso, não é novidade. Você quer saber qual é a soja mais plantada na tua região? Dentro daquilo que a gente atende aqui, vai dizer a área mais plantada do cultivar é tal, vai ter todas as áreas. Ah, você quer saber as produtividades do ano passado? O nosso aplicativo tem também. Ah, eu quero saber quais são as produtividades da safra 24, 25. Você tem quantos mil hectares de informação ali, José?
Cara, nós tivemos a safra passada 130 mil hectares de informação no aplicativo, 130 e poucos mil hectares. Só que nem todo mundo bota informação de produtividade, também não sou transparente para isso. Eu imagino que deva ter uns 60 mil hectares mais ou menos de informação de produtividade da soja. Aí você vai conseguir ver a Olimpo, para quem está mais lá para cima, quanto é que produziu a Zeus aqui no sul. Eu estou numa região de Varsa, quero saber 5947, quero saber as TMG, ou quero saber uma fibra, enfim, tem várias possibilidades. Você coloca pela tua região e vê as produtividades. Quer ver preço de produto? Dá também, tá? Você consegue ver os preços para saber se tu está comprando bem, se tu é produtor ou se tu é consultor, para saber como é que está o preço girando aí no mercado. Enfim, eu espero que eu tenha ajudado vocês. E faltou uma coisa bem importante. Dica de posicionamento. Eu não falei para vocês que tem variação? Falei. Tem variação em relação à eficiência dos produtos de uma safra para outra? Sim. Como é que a gente faz então, José? Eu, como consultor, tenho essa grande facilidade, como a gente tem de uma grande área, o que eu faço? Eu vou lá e coloco, eu falei para vocês tetra, por exemplo. Vou lá e boto produtos com tetra na primeira, num grupo de produtores. Vou lá no outro grupo de produtores e faço tebuco, nativo, com alguma coisa com reforço. Vou lá no outros e boto a morfolina, o Versátilis da BASF. Vou lá no outros e coloco o Abacus, por exemplo, novamente da BASF. Vou fazer um Priori com tilt, beleza. Eu faço esse leque de aplicações na primeira aplicação. O nosso laboratório, aplicações diferentes, produtores diferentes, mas todos cultivares sensíveis ao ídio, tá, Renato? Faço essas aplicações. E aí, o que eu faço depois disso, José? Avalia, roda todas as áreas e vê. O que nós fazemos aqui? Toda semana, eu ou alguém, essa vez não dá. Essa semana, as próximas semanas não serei eu. Mas alguém passa na lavoura e dá uma coletada de folhas, vem para o laboratório e a gente mede, literalmente, fitopatometria, medição de plantas doentes. Nós medimos a intensidade de doença após essas aplicações e verificamos, olha, esse ano o tetra está indo bem, show de bola, vamos posicionar no resto do pessoal o tetra, que dá tempo de ajustar esse manejo. Não, esse ano, olha, esse ano o Abacus é quem está entregando, ou é Priori com tilt está entregando mais, já que existe essa flutuação da frequência dos genótipos que causam as doenças, seja o ídio ou seja a ferrugem. É isso que nós fazemos, tá, Renato? Essa dica é uma dica de ouro indiscutivelmente para manejo, para quem tem várias possibilidades de áreas a ser acompanhadas. Se tu fizer isso toda a safra, te facilita demais a vida. Se você é consultor, tem uma empresa de consultoria, tem um grupo de colegas, é de uma cooperativa, façam isso. É muito fácil, não custa nada e ao mesmo tempo tu consegue corrigir depois os teus posicionamentos ao longo da safra. Visto que eu já tive ano que Versátilis esteve lá no topo. Versátilis não era Versátilis, era Fempropimor. Estava lá no topo e tive anos que ele foi ruim. Eu já vi isso acontecer com vários produtos. Não tem cultivar que um ano é muito bom? Feroz. Feroz teve ano que não dava nada de oídio. De uns anos para cá não está dando muito oídio no feroz? Com o químico é a mesma coisa. Existe flutuação. Muito obrigado, Renato, pelo teu questionamento. Se vocês tiverem questionamentos, coloca aqui embaixo. Eu vou respondendo ao longo do tempo. Olha, eu devo ter uns 95% de resposta aí. Dificilmente passa alguma questão que eu não respondo. Mais uma vez, obrigado. Se quiser consultoria, se quiser um aplicativo agrícola, se quiser fazer nossos cursos, será um prazer ter você conosco. Um abraço e até a próxima. Vamos de novo com as moletas.